Salve família, tudo na paz? Prazer, me chamo Igor Vilares, sou fotógrafo, videomaker e tô aí no corre pelo audiovisual, né? E o papo de hoje é justamente sobre isso, né? Sobre ansiedade, audiovisual e experiência com Deus em relação a tudo isso daí, né? Pra quem não me conhece, eu tenho certeza que você não me conhece, porque quem sou eu na fila do pão? Mas, cara, eu já tive uns BOzinho aí com ansiedade, assim, sabe? Demorou pra mim aceitar isso, de certa forma, né? Mas assim, porque uma coisa é você ver, tipo, você achar que você é animado com as coisas, e outra coisa é você, tipo, começar a perceber que, calma aí, essa animação passou um pouquinho do ponto, assim, saca? Então já tive umas crisezinhas cabulosinhas, assim, tipo, de ansiedade, né? E isso é papo por outro vídeo. Mas assim, eu tava agora tomando café, tava aqui fazendo meu cafezinho ali na cozinha ali, e me veio a reflexão do seguinte: eu já vinha pensando nisso daí um pouquinho, já tinha uns dias, assim, sabe? Mas agora, tipo, parece que, sabe? Tu entende o lance do pensamento, né? Que foi assim, eu tava aqui falando, cara, que tipo, eu sou apaixonado por audiovisual, né? E eu não romantizo a profissão, tá, gente? Longe disso, assim, sabe? Eu não tô falando que é uma parada que você fica rica, que tu vê o dinheiro da noite pro dia, assim, com pouco tempo de trabalho, não. E eu tenho pouco tempo de trabalho, né? Mas assim, eu queria já passar pra você a experiência de que, assim, que foi o que eu vim aprendendo com Deus, que é o seguinte: se a gente pede paciência pra Deus, sei lá, ser menos ansioso, ter mais calma, cara, Deus não vai simplesmente chegar em você e tirar um pouquinho da sua ansiedade, tirar um pouquinho do seu nervosismo, né? E começar a te dar mais paciência. Não, ele vai te colocar em situações para você trabalhar isso, né? Eu gosto de falar que é o seguinte: Deus não adianta você pedir emprego e ficar deitado no sofá, né? Eu com a minha mulher, a gente fala muito disso, assim, tem gente que acha que Deus é teu escravo, né? De tu pedir, ele ter que atender na hora. E não é assim. Deus coloca situações para você ir trabalhando, né? E isso pra mim, por muito tempo eu falei, caraca, por que que eu ainda persisto, né, tipo assim, no audiovisual, seja com foto, seja com vídeo, do que for, assim, sabe? E, cara, eu comecei a perceber que essa profissão, né, esse estilo de vida, de certa forma, de lidar com o dinheiro, de trabalhar com o dinheiro de outra forma, das incertezas, né, das mudanças repentinas, assim, né, tudo muito imprevisto. Cara, isso me ajuda muito, não é que me ajudava, isso me ajuda muito a trabalhar essa ansiedade, porque vamos parar pra pensar no seguinte: eu já fiz alguns freelas pra uma produtora daqui da Baixada, né, e cara, eu sou aquele cara que, assim, sinceramente, quando eu tenho a oportunidade, cara, eu quero sugar o máximo daquela experiência, né, daquela situação, vamos dizer assim, né, e, cara, como eu percebia que, tipo, às vezes em produções pequenas de comercial, às vezes pra prefeitura ou pra uma loja em específica, como já tinha imprevistos, né? Como já tinha ter que lidar com diversas coisas, ter que lidar com pessoas, ter que lidar com incerteza do tempo, né? Ter que lidar com logística para equipamento, para transporte, né? E eu comecei a perceber que, caraca, tipo, olha que oportunidade irada de estar trabalhando esse lance da ansiedade, porque pra mim, né, a minha ansiedade é o fato de querer, começa a me dar crise de ansiedade quando eu perco o controle das coisas. E assim, é bem redundante tu pensar nisso, porque o que a gente tem controle, né? Não tem controle de nada, assim, saca? Basicamente, assim, falando em relação à vida, né? Então, entender que meu trabalho também exige não ter controle de certas coisas e ter que aceitar as adversidades, que na verdade não são adversidades, né? Começou a me tranquilizar muito, né? Então, assim, ter que conversar com o cliente, você simplesmente mostra todo o teu trabalho, explica como é a forma que você trabalha, o cliente, tu vê que ele tá encantado. Na sua cabeça, às vezes, tipo, ele fala, puta, daqui vai fechar, né? Puta, daqui 2, 3 dias a gente manda aquela mensagem pra confirmar se vai fechar ou não, né? Mas assim, na tua cabeça já tá meio que certo pela fisionomia que ele deixou ali.
E na verdade, às vezes ele simplesmente some, entendeu? Tipo, ou fala que vai deixar para uma outra oportunidade. Então, lidar com essas frustrações pro ansioso é bem complicado, né? Então, eu comecei a perceber, assim, na reflexão que eu falei, cara, que tipo, eu tô na profissão certa, né? Eu tô na profissão certa, eu tô no corre certo, entendeu? Porque assim, eu não consigo me adaptar ao CLT. Cara, não consigo, assim, tipo, acompanho amigos que estão em busca de emprego, converso com eles sobre processo seletivo, como é que funciona. Cara, é umas bizarrices tão grandes que tu vê que, puta, tu fala assim, cara, empreender realmente, eu acho que é algo que todo mundo deveria estar fazendo e realmente audiovisual é muito do empreendedor, né? É muito do empreendimento, é muito do empreender, né? Só que assim, o problema é que as pessoas acabam romantizando muito, tanto a profissão audiovisual quanto vamos dizer, tipo, o universo empreendedor, né? E cara, como ansioso, eu posso falar o seguinte, não dá pra tu romantizar isso, cara, não dá. Então, a reflexão que assim eu tiro é de uma frase até que eu vi essa semana, que ser constante não é simplesmente você fazer a mesma coisa todos os dias. É você fazer a mesma coisa independente das adversidades, que elas vão acontecer, não tem jeito, né? Então, pra você que às vezes tava pensando em desistir da profissão, seja audiovisual ou não, tá, cara? Aqui eu tô falando assim, de um sentido de todo profissional liberal, ou toda pessoa que assim tem um sonho ou tem uma certa dificuldade e acha que aquela dificuldade está bloqueando ela, né? Cara, de verdade, continua, independente da adversidade, independente do que os outros vão falar, entendeu? E basicamente vai ser isso que eu vou querer estar trazendo isso pro canal, né? Eu já tentei começar diversas vezes o canal falando disso, daquilo e não tinha constância, porque às vezes eu queria o clima perfeito. E na verdade não. Eu comecei tipo a falar, quer saber de uma coisa? Tipo, eu tenho muita coisa para estar querendo colocar para fora, tenho muita coisa para estar querendo trocar ideia com vocês, eu quero estar, na verdade, também passando tudo que eu vou aprendendo, eu quero estar colocando aqui também. E, eu acho que não dá pra gente ficar toda hora se importando com a opinião do outro, assim, sabe? Se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado, eu acho que isso o tempo mostra, sabe? Então, basicamente esse é o bate-papo de hoje e eu espero, na verdade, ter ajudado você, que às vezes estava para desistir de qualquer coisa e às vezes caiu aqui nesse vídeo sem querer, tá? Deixa aí nos comentários se esse vídeo foi legal para você, se fez sentido esse bate-papo, e basicamente é isso, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e seja bem-vindo e bem-vinda.